Queridos, muito bom estarmos juntos mais uma vez, apesar da distância que o momento atual nos impõe. Faz falta, não há como substituir o contato pessoal, mas mesmo assim, saber que os irmãos poderão estar vendo e estarmos aqui refletindo sobre a palavra de Deus alegra muito meu coração. E eu peço ao Senhor que abençoe tremendamente esse vídeo na sua vida, da sua família, quem assistir, estiver assistindo, para a glória do nome dele. Não do homem, não esteja aqui o homem, Manuel Carlos, nem a Igreja do Lins, mas o Espírito falando ao seu coração e animando você. Essa é a terceira aula de um tema, escatologia, não é um tema fácil de ser trabalhado. Ele, como comentei com vocês na primeira aula, ele tem uma série de interpretações diferentes. Em parte disso é natural e Deus sabe disso, por conta da simbologia que Deus utilizou quando escreveu na palavra. Os textos escatológicos são ricos em simbologia, e isso tem uma razão de ser, tá? Eu acho que o mais importante de todo esse conjunto de aulas escatológicos é a expectativa da volta de Cristo e a esperança na segunda vinda dele, que ele está no controle de todas as coisas e que a gente não deve se desesperar, mesmo olhando as coisas ao nosso redor, complicadas como estão, porque ele está no controle de todas as coisas e nada escapa ao conhecimento e ao controle dele. Ok, queridos? Então é isso. Lembrando, o nosso irmão Celso da igreja é o responsável pelas aulas, pediu uma ajuda minha, então fiquei com a primeira e a terceira lição. E hoje nós vamos ver o arrebatamento e a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta. Tá? Primeira lição, eu tive a oportunidade de estar com os irmãos sobre as previsões da primeira e segunda vinda de Cristo. A segunda aula, o Celso ministrou sobre os sinais, e hoje então vamos tratar sobre arrebatamento, grande tribulação, anticristo e falso profeta. Ok? Queridos, o que talvez torne um pouco complicado trabalhar disso é porque muitos de nós têm as suas próprias noções e ideias sobre o tema. Apesar disso, eu reputo como muito importante debruçarmos estudos sobre escatologia, os textos escatológicos, para a gente, e principalmente na fonte que é a Bíblia, a palavra de Deus, para tirarmos dali exatamente o que Deus tem para nós. E o seu coração ficar consolado e ficar firme na fé, não se deixar desmotivar, entristecer ou preocupar excessivamente com o que tem acontecido aí. Por que eu falo isso? A gente tem filmes de Hollywood, a gente tem novelas na TV, a gente tem uma série de livros também, incluo os livros, né? E que de ficção, mesmo evangélico, até ficção está se escrevendo sobre temas apocalípticos, né? E dão as mais diferentes de interpretações e coisas até completamente fora da palavra de Deus, conforme a intenção de quem está produzindo aquele trabalho. Mas até em relação ao anticristo, o falso profeta, também existem ideias, algumas vamos chamar de preconcebidas, ou ideias prontas a respeito disso. Vamos tentar focar na palavra, tá? Sendo possível, eu vou abordar. Existe uma visão, esta visão, e existe aquela outra visão, tá? Não vamos aqui impor nada a você. Eu creio que, pelo menos no meu coração, a intenção é abordar o assunto, o irmão ou a irmã, com oração, lendo a palavra, se debruçando. Pode usar também bons livros de autores evangélicos reconhecidos, nada fantasioso, mas baseado na palavra, para poder você compreender a simbologia, por exemplo, e ter uma direção sobre isso. Mas, apesar desta dificuldade, ainda, eu repito, é fundamental que os cristãos de hoje, no tempo que eu entendo, está bem próximo da volta de Cristo, é iminente a volta de Cristo, é fundamental que estejamos nos preparando para o encontro com Cristo nos ares, tá bom? Eu vou inicialmente ler para vocês o significado de alguns termos. Para isso eu vou usar o apoio da minha Bíblia de Estudo, Almeida. Ela tem um dicionário
e vamos ver o termo exatamente, alguns termos, o que significa. Por exemplo, arrebatamento e arrebatar. Para que a gente possa, a partir disso aí, ter uma ideia, começar a trabalhar a ideia desses termos aqui em cima do que realmente a Bíblia quer dizer. Tá? Não é um dicionário comum, não é um dicionário de português simplesmente, é um dicionário bíblico. Tá? Arrebatar significa arrancar, tirar com violência, levar à ira. E isso tem vários textos bíblicos aqui que são suporte para isso. Arrebatamento, reunião nas nuvens de todos os salvos, tanto dos que tiverem morrido, como dos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esse está baseado em 1 Tessalonicenses 4,17, esse conceito, que é inclusive um dos textos que nós vamos trabalhar, porque é um dos textos fundamentais para a gente tratar sobre o arrebatamento. E nós temos um outro também, que é quero ler agora com vocês no início, sobre a tribulação. O significado do termo tribulação. Aqui. Tribulação. Aflição, perseguição. Tá? E percebam que o texto que eu vou ler daqui a pouco fala sobre a grande tribulação. Então dá até uma chamada, um impacto maior sobre o significado desse termo. Os textos que nós vamos abordar são Mateus 24. Alguns talvez se assustem, ele está falando de escatologia, de coisa. Eu pensei que fosse só abordar o livro de Apocalipse, que é o livro por excelência, o livro escatológico da Bíblia, porque ele é todo escatológico. Mas Mateus 24 são palavras do nosso Senhor enquanto estava conosco, preparando seus discípulos, e que somos nós hoje, sobre esse futuro, né? Essa palavra profética das coisas que estavam por acontecer. Depois nós vamos ver 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que fala sobre o arrebatamento, é o texto principal, e Apocalipse 13, para falar sobre o anticristo e o falso profeta. Tá? Besta do Apocalipse, tão conhecido, 666, isso nós vamos abordar. Tá bom? Bom, o Mateus 24 é um capítulo inteiro escatológico, apesar de estar nos evangelhos, no Evangelho segundo Mateus. E Jesus, ele entra nesse assunto, com certeza Deus no controle de todas as coisas, um gancho que foi dado pelos discípulos que estavam ali comentando sobre o templo, e como o templo é bonito, como a reforma ficou boa, como essa obra é maravilhosa. E aí ele começa a falar, versículo 3, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso inclusive aconteceu logo pouco depois, isso no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Tito, destruição de Jerusalém, o templo veio abaixo, e isso abriu uma brecha, né? Naquele momento cessou toda a estrutura religiosa judaica focada ali no templo, sobre os sacrifícios de animais, aqueles preceitos que vinham desde a época de Moisés, a lei mosaica, dada por Deus a Moisés, cessou ali, porque não havendo templo, não há aquela estrutura sacerdotal que a gente conhece. Não é, a gente vê hoje os judeus, eles não praticam aqueles ritos do Velho Testamento por isso, porque o templo não existe hoje. E só no templo o judeu entende, sabe que é o local de fazer aqueles ritos do Velho Testamento. É uma esperança dos judeus, tá? É deles, que o templo seja reconstruído para que eles voltem a fazer a adoração plena. Aqueles são judeus de fato, que creem no Senhor, eles querem isso aí, essa possibilidade. Então, a partir de agora, do verso 3, Jesus vai falando uma série de coisas. O texto é longo, então, por conta da questão do nosso tempo, que é curto, eu vou bater alguns versículos apenas, tá? Eu vou só comentar. As Bíblias impressas, ela tem a vantagem de possuir aquele título em negrito, um subtítulo, né? Em trechos do texto bíblico, que é o texto inspirado por Deus, escrito por inspiração divina. O texto em si tem um título normalmente em negrito. Aquele subtítulo ali é só para poder nos ajudar a entender
o que vem depois. Uma forma de nos dar suporte para a interpretação, facilita, quando você lê o subtítulo, a leitura dos versículos que vem logo abaixo, para um melhor entendimento, tá bom? Então eu vou bater justamente mais os subtítulos. Por exemplo, do verso 3 ao 14, Jesus fala do princípio das dores, ok? É o início do processo que leva, que conclui com a grande tribulação. Do versículo 15 ao 28, a grande tribulação, tá? Do 15 ao 28. E nesse trecho eu chamo a atenção do verso 15, esse eu vou ler, que diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, tem um finalzinho aqui. Queridos, Jesus vai lá em Daniel, ele se apropria de uma profecia que Daniel recebeu do Senhor. Ali os estudiosos que se debruçam sobre o livro de Daniel entendem que esta palavra que Jesus repete, e é do texto lá do livro de Daniel, ele se concretizou um pouco depois de Daniel, algo talvez em torno de 200 ou 300 anos depois de Daniel. Antíoco IV, o imperador da Síria, então, nas mãos de um dos sucessores de Alexandre Magno, ou seja, era um império agora com uma forte cultura helenística, de cultura grega, e que escolheu os judeus para serem os inimigos da vez, escalou-os, né? Na sua busca de construir um grande império, ele viu no judaísmo um perigo, um risco, enfim, se tornou inimigo do judaísmo. Ele determinou que os preceitos judaicos fossem abolidos. Me parece também que fez sacrifício com carne de porco, que é uma carne amaldiçoada, maldita para o judeu, que ele não se alimenta nunca de carne de porco, e o fez com derramamento de sangue dentro do templo. Tá? Então é uma profanação aquilo ali, ele profanou o templo propositalmente, não foi acidental. Então esse Antíoco IV, ele na verdade no Velho Testamento personificou, simbolicamente, ele simboliza um 666. Um imperador que exerce uma autoridade de forma despótica, que olha no povo de Deus e o vê como inimigo, a ponto de perseguir e, se necessário, matar quem ele for possível fazer para a destruição daquilo ali que ele considera maligno. Ele, inclusive, Antíoco IV, ele se considerava um deus. Ele, como depois vai acontecer na época dos Césares romanos, alguns Césares achavam, não, eu sou digno de adoração. Isso para um cristão, isso é inadmissível. Sei que os irmãos também pensam assim, tá? Não a imagem seja de homens, mulheres mortos, seja adorar um homem vivo, né? Adorar um ser humano vivo. Então essa chamada inicial foi interessante, porque a gente vê que na verdade Daniel já é bem escatológico, e aqui, se Cristo foi lá pegar aquela palavra, ela se reporta ao futuro, que inclusive nosso. Daniel, então, nesse texto que Jesus tira, fala de coisas que ainda nem no nosso tempo aconteceram, irão acontecer. Nesse pedaço ainda, o versículo 21 e 22 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, esta é a grande tribulação. Então, só para os irmãos entenderem, eu não tenho aqui, não preparei nada assim, tipo uma projeção para facilitar, mas eu concito os irmãos, leiam o capítulo 24 de Mateus todo, com calma, depois desse vídeo, para poder ir refletindo e pegando as ideias. Aqui, neste caso, eu entendo que há uma sequência, há momentos escatológicos de Apocalipse que não fica bem clara a sequência cronológica, uma sequência passado, presente e futuro, uma sequência lógica do tempo, tá? Mas aqui eu entendo que o princípio das dores é aquele, Jesus dizendo, ainda não é o fim, é aquele que está se apontando para o fim, mas não é. E depois a grande tribulação, que é esse trecho de 15 a 28, nós separamos os versículos 15, 21 e 22.
destacamos como os mais interessantes. Tá? Mas todo o texto é importante, fundamental até. Bom, depois disso vem, lendo ainda aquele subtítulo, né, aquele negrito, né, para facilitar, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda, a segunda volta de Jesus. Glória a Deus, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, essa é a nossa esperança. Nossa esperança não pode estar em partido político, não pode estar em ideologia, em governos. São homens e são falhos e vão errar. Todos falharam. Davi, que é o destaque de governante na Bíblia, o rei que é um exemplo, ele falhou, ele errou, ele cometeu seus erros. Todos cometem erros. Então a nossa esperança não pode ser depositada no homem e na estrutura do homem, como governos. É areia, é fundamento de areia. O fundamento sólido, a rocha, em que a casa de nossa vida não é abalada, é Jesus, e tão somente Jesus e a sua palavra. Então a vinda do Filho do Homem vai de versículos 29 a 31, eu destaco o 31, vou ler para os irmãos. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou seja, uma chamada, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ninguém fica para trás. Jesus não vai esquecer de ninguém. Meu querido, não fique, minha irmã, não fique preocupado. Jesus não esquece ninguém, tá bom? Aqui, para mim, já entendo esse versículo como uma preparação para o entendimento. Haverá uma reunião, haverá um momento de uma chamada, de uma reunião do povo de Deus com Cristo. Esse versículo 31 já para mim é o início de então uma visão de arrebatamento. Depois vem a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aí o próprio subtítulo deixa bem claro. Esse texto que vem aí, ele está exortando a que a gente vigie, não sejamos servos displicentes, que o Senhor tarda em chegar, então vou viver a vida do meu jeito, vou viver a vida à vontade, vida me leva eu, e coisas desse tipo. O Senhor está prestes a voltar. Seja um servo vigilante, um servo fiel, um servo que está empenhado com a obra do Senhor para o estabelecimento do reino de Deus. Queridos, o verso desse trecho aqui, que é a parábola da figueira, exortação e vigilância, que vai do verso 32 a 44, eu vou destaco e leio para os irmãos o 36, que diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Queridos, isso aí dá margem a muita discussão, bate-boca, mas eu entendo o versículo 36 como sendo o seguinte: está no controle do Pai. O Filho, ele, a gente sabe que ele é Deus, Jesus é Deus. Mas nesse momento, o homem, o Jesus homem, ele não tinha esse conhecimento, ele fez questão. E não é da minha alçada estabelecer datas e prazos. Isso aí está na mão do Senhor, do Pai. O Pai que sabe, ele tem, vou usar o termo, cronômetro na mão, está controlando o tempo de toda a humanidade e vai dizer: agora vou intervir na história, definitivamente na história da humanidade. Esse momento pertence ao Pai. Essa decisão é dele, indelegável. Então, queridos, todas as vezes que alguém aparecer tentando calcular a volta de Cristo, dia, hora, mês, não, pode dispensar a ideia, tá? Que não vai dar certo, não funciona. Já teve muita gente tentando marcar a volta de Cristo, todas furaram, tá? Tem gente que diz até, não, marcou, ele veio, mas depois não veio, mas não veio, e voltou. Então, queridos, não há data para a volta de Cristo. Deus quer que a gente viva em expectativa. Há uma esperança em nosso coração de que tudo isso aconteça para que o período da humanidade, desgraça, de opressão, o homem, lobo do homem, tudo isso acabe. E eu creio nisso, eu creio na volta dele, até num governo literal, é minha posição pessoal, você tem a sua, e tem quem pregue que isso não é literal. Eu creio no governo literal como o momento em que Cristo vai acertar todas as coisas nesse mundo que precisam ser acertadas, no campo político, no campo ecológico, tudo isso ele vai acertar a nossa vida ao redor, ok? Verso 38 a 42, ainda desse trecho que estamos lendo, eu vou ler para os irmãos, diz o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Tá? Jesus vai também no Velho Testamento, vai buscar ali
algo que era do domínio, assim como Daniel, que já falamos sobre isso, do domínio e conhecimento daquelas pessoas que eram seus ouvintes, e começa a tratar de coisas futuras. Assim como na época de Noé, e ele vai falando. E não perceberam. Noé entrou, e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, a segunda volta. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Está aí a explicação que eu deixei com os irmãos, queridos. É por isso que ele não diz, não dá data. Senão a gente estaria fazendo uma série de coisas erradas, de lambanças por aí. Por que não? É tal dia, hora, mês, segundo, e tem tempo ainda para poder a gente se consertar com ele. Mas a gente vive em expectativa. Ele fez questão de que nós vivêssemos assim, nessa expectativa. Queridos, aqui também, passando adiante, aliás, nós fechamos, o próximo é a parábola do bom servo e do mau servo. O mau servo é esse que eu citei com vocês. Jesus vai demorar a voltar, então vamos fazer bastante bagunça aqui nesse mundo, vamos viver a vida adoidado, que ele demora, tarda em voltar. Esse é o servo mau. Vai do versículo 45 ao 51, ok? E fechamos o capítulo 24, dentro da sua, de grande importância. Essas duas últimas partes, parábola da figueira, exortação e vigilância, e a parábola do bom servo e do mau servo, são textos muito diretos e objetivos para tratar da vigilância e do nosso preparo para o encontro com eles nos ares, é a expectativa que eu falei com vocês. Queridos, eu vou dar um salto agora, nosso tempo segue rápido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Primeira Tessalonicenses 4, 13 a 18, eu vou destacar os 16, 17 e 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma promessa de ressurreição para aqueles que tiverem morrido na volta de Cristo. Essa igreja em Tessalônica, objeto da atenção, da preocupação de Paulo, escreve essa carta para eles, passava por perseguição e uma série de preocupações rondavam aí o coração dos nossos irmãos daquela igreja. E uma delas é o seguinte: e aí, se eu morrer antes de Jesus voltar, eu não vou subir aos céus, o arrebatamento. Havia já talvez um início de um preceito de visão de arrebatamento, mas havia preocupação: se eu morrer antes, como é que fica? Paulo chega e diz: calma, quem morre ressuscita primeiro. Vai primeiro que estiverem vivos, presenciando a volta dele, a chamada para o encontro com eles nos ares. Então esse verso 16 fecha essa questão. E Paulo fala isso para consolar o coração daquele povo, daquela igreja de Tessalônica, por conta das perseguições que a igreja daquela cidade estava sofrendo no momento. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Maranata. Tá? Vamos seguir sempre, ficar lá. Queridos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o clamor da igreja para que Jesus volte logo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo termina o trechinho assim. Leiam 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E ele termina dizendo isso. Consolai-vos, consolai-vos. Jesus vai voltar, queridos. Ele vai retornar. Essa é a nossa esperança. Se alguém sair dizendo por aí, isso aí inclusive é abordado na Bíblia, na segunda carta de Pedro. Ué, fica falando que Jesus vai voltar. Não voltou até hoje, sim. Porque o tempo permanece nas mãos de Deus. Ele sabe o momento certo de voltar. E Ele é misericordioso. Estamos no momento da graça. Então esse momento, quando Ele estabelece um momento que ainda não chegou, é para que hoje seja um momento de salvação. Hoje pode ser o seu momento de entregar o seu coração a Jesus. De entregar a vida a Ele para que esteja preparado. Quer você presencie a volta dEle e seja para ser arrebatado e encontrar com Ele, quer, como tem acontecido até hoje, nesses 20 séculos, os cristãos morrem,
primeiro ressuscitarão antes dos vivos para encontrar-se com eles nos ares, para ter um encontro com ele. Amém? Queridos, então, 1 Tessalonicenses deixa bem claro essa esperança do arrebatamento. Nós até deixamos já com os irmãos o conceito, né, aquela retirada, aqueles tirar da terra, no caso do povo de Deus, ok? E no caso do arrebatamento é muito específico, e esse é o texto principal que trata disso. E queridos, para fechar, capítulo 13 de Apocalipse, Apocalipse 13. Para falarmos sobre o anticristo, a besta, o Apocalipse e o falso profeta. Falso profeta, é uma opinião minha, é uma figura que tem sido muitas vezes negligenciada, mas está no capítulo 13 também, e é muito importante atentarmos para essa figura, esse símbolo. Normalmente a gente vai muito 666, a besta do Apocalipse, o anticristo 6666, calma que a gente vai chegar lá para detalhar isso, que número é esse, para quem talvez esteja em dúvida, o que quer dizer com 666, tá? Mas o falso profeta é alguém que é simultâneo ao anticristo e dá força para o anticristo, de um sentido mais religioso até. Eu vejo o anticristo mais como político e vejo o falso profeta mais como religioso. É como se fosse um poder religioso dando suporte a este sistema demoníaco do anticristo que ele vai querer instalar. Então, eu, por exemplo, discordo daqueles que acham que o sistema do anticristo é ateísta. Não vejo assim. Eu, inclusive, entendo que o nosso inimigo, o diabo, não importa a ele que a humanidade seja ateísta. Se ele mesmo quer ser objeto de adoração, como é que ele estaria contente ou como é que estaria satisfeito que a humanidade inteira de repente se tornasse ateísta e não acreditasse em nada que fosse além do mundo material, nada que espiritual existe? Porque o ateu tem essa vertente, esse foco. Se ele mesmo busca adoração para si, então são pessoas que compreendem e sabem que existe um mundo espiritual, além desse mundo material que a gente vive. Mas vamos seguir, vamos ver o que temos aqui para poder abordar sobre o anticristo e o falso profeta. Lembrando que o diabo, ele não está no controle de todas as coisas. O diabo, ele comete erros, queridos. Ele tenta fazer profecia, mas falha nas profecias dele. Ele erra a data, ele erra o momento, ele erra o que ele diz que vai ser. Ele é passível de erro. O nosso inimigo, graças a Deus, ele é passível de erro e erra, ok? Então ele tenta imitar a Deus e o faz de maneira sempre assim, errada, para o mal e não dá certo. De certa forma, o que o diabo talvez esteja tentando fazer quando ele tem um anticristo e tem um falso profeta é criar uma estrutura que talvez se assemelhasse um pouco à Trindade, só que não a Santíssima Trindade, uma Trindade satânica, em que ele tenta se colocar, como sempre quis, na posição do Pai, do nosso Deus, Senhor, Jeová. Ele tenta ser esse objeto de adoração do Deus, e mesmo não tendo sido criador de nada e tudo, o anticristo, até pelo nome, se colocando no lugar de Cristo, seria como se fosse o filho do diabo para o mal, e o falso profeta como se fosse ali talvez um pouco do Espírito Santo de Deus, mas conduzindo sempre para o mal. A Trindade satânica é para o mal e não tem outro caminho a seguir. Então é um sistema satânico sendo construído, tá? Isso aí a gente fique atento, observe. Isso aí, não olhe só para o Brasil, olhe também para o mundo. O sistema, todas as coisas estão caminhando, estão contribuindo, tá? E eu falo isso, mas Deus não pode impedir, queridos. Há coisas, e como por exemplo estamos lendo, a gente lendo a palavra, que vão acontecer. Deus vai permitir que vai acontecer. Mas vamos para não gastar mais tempo, vamos mais aos pontos mais importantes aqui. Aqui eu vou ler alguma coisa sobre o anticristo, conceitos, aquele nosso
nosso dicionário bíblico. Estamos aqui de novo nele. Anticristo. Dicionário bíblico, tá? Não vai encontrar isso no dicionário de português. Anticristo. Palavra de origem grega que quer dizer contra Cristo. Tá? Tem vários textos, tá? Inclusive na carta de João, 1 João. A ideia do anticristo se relaciona com o homem da iniquidade e com as bestas ou besta do Apocalipse. Tá? Então, é esse conceito do anticristo que eu vou deixar com os irmãos. E o profeta. Eu não encontrei falso profeta aqui no dicionário, mas eu vou ler para os irmãos o conceito, a definição, melhor a palavra definição, de profeta. Porque o falso profeta é isso aqui ao contrário. Tá? Profeta ou profetiza. Pessoa que profetiza, isto é, que anuncia a mensagem de Deus. No Antigo Testamento, os profetas não eram intérpretes, mas sim porta-vozes da mensagem divina. No Novo Testamento, o profeta falava baseado na revelação do Antigo Testamento e no testemunho dos apóstolos, edificando e fortalecendo assim a comunidade cristã. A mensagem anunciada pelo profeta hoje deve estar sempre de acordo com a revelação contida na Bíblia. E ele estabelece algumas coisas mais aqui sobre esse conceito de profeta. Guardem esse conceito de profeta e como tudo aquilo que o diabo faz, ao contrário, para o mal. Tá? Isso é essa ideia, só que para o mal. É um porta-voz do mal. Esse é o falso significado de falso profeta. Capítulo 13 de Apocalipse diz no seu versículo 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Não vamos aprofundar aqui o significado simbólico da quantidade. Eu gostaria de destacar só que na Bíblia, de forma geral, naquela cultura oriental, o chifre eles têm um significado de autoridade, poder. Tá? Aqui então é alguém que tem poder, e poder, por isso que eu começo eu repito para os irmãos, o anticristo é o poder político, ele vem com autoridade. Versículos 2 a 4. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como leão. Uma miscelânea de animais, provavelmente porque características desses animais existem nesse personagem. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Repito, aquela ideia do chifre, agora no versículo 2 fica clara que o dragão dá autoridade. Quem é o dragão? Mas diz dragão, solta fogo pelas ventas? Não. O dragão na Bíblia é a simbologia do diabo. Porque vem lá do Éden, lá de trás da serpente e o dragão, a Bíblia o chama assim serpente e dragão. Então, na verdade, é o diabo dá autoridade à besta. Essa besta é o anticristo. É o anticristo. A gente vai, no final de todo o texto aparece aquela simbologia dos números, os irmãos conhecem isso. Então, o diabo dá poder a ele. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Ou seja, é como se algo, vamos aqui entender, se o anticristo for uma pessoa, um homem, é como se ele fosse alvo, por exemplo, um atentado, e que nenhum ser humano sobreviveria, mas ele não morre. Então, isso nos traz a ideia de que esse anticristo, ele terá grande poder político, e será capaz de fazer coisas que a ciência não vai explicar. Isso poderá levar muitos a se submeterem a ele. Esse é o cara. Eu até, como citei Antíoco IV, ali, uma personificação do anticristo para aquela época, século III a.C., por ali, eu destaco que Hitler hoje, ele, por exemplo, é também uma simbologia do anticristo, é talvez o mais próximo, no tempo nosso, e se encarnou uma personalidade muito assim, semelhante ao anticristo mesmo, porque no caso do Hitler, o quanto que ele magnetizava as massas, o quanto que o povo alemão submeteu a ele tudo aquilo que ele disse que era para ser feito, e ele usou da autoridade política especificamente para o mal. Então aí dá para a gente começar pegando o exemplo, tá? Não estou dizendo que Hitler era o anticristo, o 666 do futuro ainda, né? Mas pegando esse exemplo,
como é que o poder político é manobrado pelo mal para produzir um mal maior ainda. A Alemanha colheu os frutos disso, o mundo inteiro foi impactado por conta da malignidade do sistema que Hitler criou. E o versículo 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Só para reforçar o que havia tratado, que as pessoas ficaram impactadas. Esse é o cara que vai resolver os problemas do mundo, da fome, o problema ecológico, vai construir a paz mundial, não vai ter mais guerra, jogando num homem a sua esperança. Só que esse cara é instrumento, é agente do diabo. Tá? E vai confundir a muitos. Nos versículos 5 e 6 nós temos: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Também não vou aprofundar essa parte do tempo, não temos da cronologia, 42 meses, fica para uma pesquisa do irmão, da irmã, depois. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, queridos, é por isso que a gente reputa tanto. Então, meu irmão, tome cuidado. Leia diariamente a palavra de Deus. Faça disso algo constante no seu coração, buscando o significado da palavra de Deus, a bênção da palavra de Deus para o seu coração. Firme-se na palavra. Porque no momento em que vivemos, que é um momento de engano, em que coisas parecerão que são, mas não serão, em que alguém pode parecer enviado de Deus e não será, você tem que ter na firmeza da palavra. É na palavra que você se fia. Ela é completa. Ela não é incompleta. Ela é suficiente. É nela que você vai se firmar para você dizer, esse cara é um embusteiro, é um embuste. Esse cara é um anticristo. Porque, na verdade, o que ele fala não está baseado na palavra, muito pelo contrário. Há até posteriormente um texto muito interessante em que ele coloca aqui, parece cordeiro, mas fala como dragão. Quem é a simbologia do dragão? Quem é o dragão? É o diabo. Como alguém pode parecer um cordeiro, uma ovelha, um cara tão bacana, tão simpático, tão dócil, mas a voz dele, a mensagem, que é a palavra melhor, na verdade, contra a palavra de Deus, não ter sustento. Queridos, no verso 7, isso aqui eu reputo como muito importante, porque eu tenho ouvido muita gente hoje, não, vai dar certo no final, deu claro, vai dar certo porque Deus está no controle, queridos. Porque Deus vai terminar com tudo, porque Deus prometeu que voltará, vai intervir na história da humanidade para acabar com essa lambança que a gente está fazendo. É por isso que vai dar certo. Mas até esse momento da volta, as trevas vão ter um domínio. Então a gente pode olhar para o momento presente, mas onde é que está que Deus está no controle se as coisas estão se destrambelhando, estão indo? Porque há um momento em que as trevas vão dominar. Olha o que o 7 diz. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Deus vai permitir que a besta e o sistema, porque a gente olha assim, vê muito assim falar da besta, o Apocalipse é um homem só. Queridos, é ele criando um sistema. Lembra-se da comparação que eu fiz, histórica, só para ter uma ideia, para você compreender? Hitler era um homem só, mas ele construiu um sistema. Esse sistema arrastou todo mundo atrás dele. E mais, até fora da Alemanha tinha gente quem queria seguir aquele caminho. Então é o sistema baseado no anticristo, nessa pessoa. Tá? Então, diz a palavra que Deus vai permitir que até que vençam os santos. Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é Jesus, não há dúvida, querido. Tá? Eu sei que talvez o texto sendo lido, caramba, quanta simbologia, o que significa isso, significa aquilo. Cordeiro desde o mundo é Jesus, esse é Jesus mesmo, tá? Mas, e aqueles que não foram escritos no livro da vida são aqueles que não estão no reino do Senhor. Esses caras vão adorar o anticristo. Então, é um momento de posicionamento. Não existe em cima do muro. Não existe faixa cinza. Tá? Tá ali, ou tá de um lado ou tá do outro.
talvez isso, espero que isso não te assuste, queridos. Eu não vim aqui fazer terrorismo psicológico com você. Não vim assustar ninguém, queridos. Eu estou conclamando a uma ideia de posicionamento por Jesus, pelo reino de Deus. E a palavra vai te dar sustento para ele, que vai te alimentar e vai te dar força para chegar a dizer, isso aqui eu não concordo, não está na palavra, então rejeito. Queridos, vamos seguindo, o tempo está concluindo. Verso 11. Vi ainda outra besta, agora é importante que vamos tratar do falso profeta. Vi ainda outra besta se emergir da terra. A primeira besta veio do mar. Alguns entendem o mar, no início do capítulo 13 que nós lemos, como sendo multidão, massa, vem do mundo, da própria humanidade brota, nasce o anticristo da própria humanidade. Outra veio da terra, e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse é o ponto que eu queria afirmar com vocês, que eu adiantei um pouquinho antes. Esse falso profeta parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, é pelo fruto dele que você pode julgar e dizer, à luz da palavra de Deus, não é cordeiro, esse é dragão, esse é enviado do inferno do nosso inimigo, para você rejeitá-lo. Versículos 12 a 15, vamos ver se temos aqui algo interessante. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, essa que veio do mar. Tá? Cuja ferida mortal fora curada. Eu comentei com os irmãos ao versículo da ferida. É uma forma de entender o que quer dizer a ferida mortal, foi curado, que aquilo impacta demais, através da mídia, muitos serão impactados. Esse é o cara, esse é o enviado de Deus para resolver os problemas da humanidade, quando não é, porque ele é enviado do dragão. E esse falso profeta parece cordeiro, mas fala como dragão. E ele aponta para o anticristo, para poder, adorem aquele cara. Sigam ele, submetam-se a ele, obedeçam a ele. E, ele adora a primeira besta, faz com que todos o adorem, que for curada, também opera grandes sinais, então ele também terá a capacidade de operar alguns sinais espantosos, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Esse versículo aqui me lembra o profeta do Velho Testamento, Elias, que orou e veio o fogo do céu. Ele será, pelo que está aqui, ele será capaz, o falso profeta, de repetir um sinal como esse. Então não é para que a gente seja enganado. É só observar, à luz da palavra, quem ele é. Também opera grandes sinais, fogo do céu, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Usa um termo diferente, mas dá a mesma conotação de um ferimento mortal em que ele parece que ele ressuscita ou algo milagroso acontece e isso domina a mente das pessoas. Queridos, imagem, vamos seguir. Estou um pouco preocupado com o tempo, mas vamos deixar aqui os últimos versículos, 16 a 18. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Uma dicasinha. O número do homem é 6. O homem na Bíblia, a simbologia numérica para o homem é 6. Tá? Ou seja, dentro da limitação do homem, o número 6 representa o homem. Ora, esse número é 666. Isso aí também traz a ideia de uma trindade satânica. Por isso que não é só o meia dúzia, ou 6, mas 666. Trazendo essa ideia, como se ele está envolvido com o dragão, está envolvido com o falso profeta, e ele mesmo é o meia dúzia. Queridos, vamos encerrar agora a nossa aula. Eu sei que talvez alguma coisa tenha passado e não tenha ficado claro. Eu gostaria de realmente ter condições de poder sanar dúvidas. É um assunto, reputo como apaixonante. Gosto. Eu, não tanto hoje, mas bastante tempo atrás, eu gostava de ler bastante sobre escatologia.
tenho os meus posicionamentos, não vim aqui apresentar meus posicionamentos, tá? O que importa é a palavra de Deus, é como está aqui. Alguns creem que haverá milênio, outros creem que não haverá milênio, alguns creem que a igreja passa pela grande tribulação, outros acham que não passa. Então, isso é uma questão que, à medida que o irmão com a irmã for pesquisando, vendo ideias diferentes, ore, busque a luz da palavra e tenha um entendimento, ok? O mais importante disso, não vou dizer qual a minha ideia, mas vamos colocar assim: a igreja passando pela grande tribulação, sendo perseguida, duramente perseguida, queridos, a gente tem que estar firmado no Senhor. É uma posição cômoda achar que a Bíblia não, que a igreja não passa pela grande tribulação e não será duramente perseguida. Ela é cômoda, tranquila. Gostaria que fosse assim. Mas pode ser que não seja isso. Pode ser que Deus tenha escolhido para a nossa geração o viver a grande tribulação e passar pela perseguição. Que a gente fique firmes, querido. Firme no Senhor. Que a sua caminhada diária, jornada diária, seja uma jornada diante do Senhor para o reino. Que esse seja o foco da sua vida. Que Jesus seja tudo para você. O teu Senhor e Salvador. E não só Salvador, mas Senhor. É isso que eu queria deixar com você. E agora eu vou orar para que o Senhor possa abençoá-lo no que foi trazido. Por favor, leia Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Apocalipse 13, debaixo de oração. E vou orar agora, mas também ore antes de ler, para que você possa, o seu coração, ficar em paz e receber a ministração do Espírito. Amém? Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, porque esse momento de estarmos juntos, mesmo por conta da tecnologia moderna, que nos permite, facilita chegarmos até nos lares, Senhor, dos irmãos, das irmãs, e queremos ser bênção, Pai. Esse era o nosso objetivo, ser instrumento em Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo venha trazer revelação a cada coração. Senhor, que possamos sair daqui glorificando o Teu nome, Pai, na expectativa e na esperança da Tua volta, porque isso que é importante e é isso que importa. Senhor, o restante, Pai, cabe ao mundo colher o fruto do seu erro e do pecado, e caminhando o que está. E essa é a questão que nós aprendemos quando estudamos escatologia, que o mundo caminha para essas tragédias porque nós estamos dando as costas a Ti, estamos caminhando para o mal, para um momento em que o próprio inimigo será alvo de adoração e de obediência por aqueles que estiverem dispostos a isso. Nós colocamos em Tuas mãos nossas vidas e pedimos que a Tua bênção nos traga revelação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querido, vitória para você. Amém.